Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos à leitura em São João, no capítulo 6. Versículo 14 de São João. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Eu quero ler também o capítulo 5, verso 43 de São João. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Grande Criador, estamos dependendo de Ti para mais esta pregação. Que o Senhor manifeste, entre em cena para ajudar meus irmãos, porque a nossa intenção não é atrapalhar, e sim ajudar. E o Senhor é o único que pode nos ajudar. Por isso, nos colocamos em Sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, comentar sobre várias coisas, mas vamos ver o que Deus tem para nós dentro desta Escritura. Vamos falar sobre outro nome. Eles quiseram ir atrás de Cristo para fazer de Cristo um rei. O que lemos aqui, São João capítulo 6, verso 14 e 15. E Jesus retirou. Se alguém quiser fazer de nós um pastor, nós achamos bom. Jesus correu. Se alguém quiser fazer de nós um diácono, há tanto tempo eu estou lutando para ser diácono até que enfim. Alguém quer fazer de nós um obreiro? Rapaz, eu estava esperando você falar disso. Deus já tinha tocado no meu coração. Se alguém quer nos ungir como bispo, você é de Deus. Deus falou com você, olha, isso é verdade. Isso, Deus já havia falado comigo e me chamado há muito tempo. Jesus, eles chegaram e agarraram Jesus e disseram, nós vamos fazer você rei. Ele escapou. Ele correu. Eu não sou desse sistema. O meu reino não é desse sistema de mundo, de rei e reino que vocês têm. Então, o melhor que faz é correr. Por isso, o irmão Brana diz que
O homem que Deus corre é que Deus o chama. É o homem que corre de Deus, melhor é que Deus o chama. Ele está correndo. Moisés correu. Moisés, no início, ele não precisava correr. No início, ele disse que ele queria ter uma popularidade. Catou o rapaz, matou o rapaz, enfiou o rapaz na areia, enterrou ele na areia. Aquilo poderia dar um grande nome para Moisés. Ele viu, não deu nada certo. Eu vou ter que sair correndo, vou embora, vou fugir. Aí tornou um fugitivo e lá distante teve um casamento. Aquele casamento foi uma bênção. Mesmo a Zípora não era uma mulher ruim. O irmão Brana disse, olha, do outro lado do deserto a coisa não estava fácil, porque ele tinha uma mulher forte. Mas aquilo tudo serviu para Moisés. Serviu para ele encontrar o Sinai. Ele encontrou uma Zípora, mas também encontrou o Sinai. Quando ele saiu fugitivo, encontrou uma Zípora, uma esposa, mas também encontrou um Sinai, onde Deus falou com ele. Ele precisava. Tem hora que está precisando disso, né? Tem homem que está precisando de uma Zípora. E tem hora que ao invés de uma Zípora, ele arruma uma espora. E outra hora está precisando de encontrar um Sinai, um lugar onde Deus fala, um lugar onde Deus manifesta, um lugar onde tem fogo, coluna de fogo, que mexe com ele. Cada um de nós dependemos de apertos na vida, todos nós. Não adianta querer viver só vida boa, que precisa de aperto. Sem aperto você não chega lá. Então o mundo tem que nos apertar até nós espirrarmos daqui. Só que tem que nos apertar. O casamento, quanto mais apertado for, é melhor. Ah, mas está dando problema, isso tudo vai... se você não viver um tempo ruim, você não terá um tempo bom. E você que tem um grande tempo bom no casamento, diz Salomão, que Salomão usa isso em felicidade. Você que tem um grande tempo, eu quero usar no casamento, você que tem um grande tempo no casamento de felicidade, lembra que você pode ter um outro tempo de tristeza dentro daquele casamento. E você que tem um grande tempo de tristeza dentro do casamento, lembra que depois aquilo pode virar infelicidade. A coisa pode mudar. Isto é claro, nós estamos neste mundo aqui, é para ser purificado. Nós temos que tirar as nódoas, as escórias de nós, porque nós não somos daqui. Se nós fôssemos daqui, não precisa nem tirar a escória, nós ficava um cascalho aqui mesmo. Mas só que nós somos uma pedra, somos um diamante. E tem que ser lapidado, tem que ser lapidado. E muitas vezes o casamento é a forma de lapidação, a igreja onde você vive, os irmãos com quem você se associa, são irmãos que te lapidam. E você não deve reclamar. Tudo que existe na vida não se pode reclamar. São meios de lapidação para o crente. O crente precisa disso daí. Ele sabe que ele está rumo ao céu e que o que aparecer no caminho dele é bênção. Certo? Que aparecer no caminho dele é bênção. Não, mas tem muita coisa ruim que aparece no caminho. Mas daí é uma bênção, vai me aperfeiçoar. O ruim vai me aperfeiçoar. O ruim vai me esmirilar. Precisa disso. Bom, já falamos disso. Tem hora que as pessoas não sabem, mas precisa do marido ruim que tem, da mulher ruim que tem. E precisa até ficar sozinho do jeito que fica. Como tem uns irmãos aí sofrendo, ficando sozinhos, esperando em Deus por uma esposa. Eles querem uma cruz, mas Deus está dizendo, não, espera mais um pouco. Não, Senhor, mas o Senhor está demorando demais. Dá-me cruz, dá-me cruz. E depois que vem a cruz, ele diz, cruz, credo. Mas no início é uma choradeira e quer. E depois que tem aquilo, a coisa muda, a cruz muda. Mas a gente sabe que cada um precisa de um casamento, precisa de um sofrimento, uma luta, não é só coisa boa na terra. Jesus diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo,
Ele não diz assim, no mundo vocês terão aflições e eu vou livrar vocês de todas. Ele diz, não, tenha de bom ânimo. Quer dizer que tem aflição, eu tenho que ter bom ânimo para encarar a aflição do dia a dia. Todo crente precisa disso, não é? Isso é no casamento, é na igreja. Tem hora que a fé está aflita. Você tem aflição na fé. E depende daquilo. Mas tenha de bom ânimo. Esta fé vai ficar mais robusta. Ela será mais forte. Amém. Eu não vou falar muito sobre o que vocês podem pensar. Estou falando em outro nome, só porque eu li aqui. Mas não vou falar assim, de outro nome como você pode pensar. Vou falar só outro nome. Certo? Como o irmão Brana fala na mensagem A Semente da Divergência, nós temos aqui o parágrafo 81. Ele fala sobre isso. Deus plantou uma semente e ele diz, esta semente é Cristo. E Cristo é um reprodutor, um grande reprodutor. Ele nos reproduziu. Amém? Então, ele diz assim, eu sou o Senhor teu Deus, somente um Deus. Eu sou. Por que procurais por outro? Outro virá. Reticência. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebestes. Mas outro virá em seu próprio nome. Por isso que é outro nome. Mas outro virá em seu próprio nome, e a ele vós recebereis. Aí o irmão Brana começa a expor assim. E eles fizeram isso em Niceia. Aí é onde começou outro nome. Você pergunta, é você cristão? Sou um batista. Eu não te perguntei isso. O que tem a ver batista com cristão? Eu pergunto uma coisa e você me responde outra. É você um cristão? Sou pentecostal, falador de línguas, pulo e grito, é glória. Não foi isso que eu te perguntei. É você um cristão? É você um cristão? Sou um metodista. E a irmã Brana diz, outro nome. Mas outros vêm em seu próprio nome. Porque eu vim no nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Mas outro virá em seu próprio nome. A esse você recebe. E você diz, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou da mensagem, eu sou isso, eu sou aquilo. Outro nome. Mas quando isto vem naquele nome de Jesus Cristo, eles simplesmente se afastam disto o tanto que podem. Eles não querem ter nada a ver com isso, pois Ele é a palavra, e a palavra declara a si mesma. Amém. Quero passar por isso, quero passar pelo ópio. Essas são coisas que eu já tive experiência. Eu tive experiência do ópio também. É um tranquilizante. Um ópio, quando você está meio estéril, e você não fica sossegado nem na cama, aí precisa de um ópio para ficar bom. Mas outra parte que é bom para falar de um só Deus, já que não tem mais do que um mesmo, não sei como arrumaram, dois vieram em seu próprio nome e eles já recebem. Mas Jesus veio em nome do Pai e eles não receberam. Irmão Brana veio e mostrou para nós. Se Jesus veio em nome do Pai, ele pergunta, como o Pai chamava então? Se Jesus veio em nome do Pai. Então, você usa Pai, Filho e Espírito Santo para poder declarar o nome desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Senhor, Filho Jesus e Espírito Santo, Cristo. Parágrafo 79, a semente da divergência. Como pode isto ser um? Este condenando o nascimento pela Virgem, e este não.
nega a cura divina, e isto. E todos eles, em uma confusão como esta, alguns deles nem mesmo creem em Deus, creem que ele era um filho de Deus, creem que ele era o filho de José, chamado filho de Deus, certamente. O irmão gêmeo, para os luteranos, Zwinglio, creem que ele era absolutamente e simplesmente um homem, que Jesus era simplesmente um homem. A ciência cristã diz que ele era um profeta e que ele não era divino. Isto é a ciência cristã. Um diz que ele era somente um homem, a ciência cristã diz que ele era só um profeta, mas não era divino. Por isso nós temos que ter um profeta para poder mostrar para nós o que Jesus é. Isto é o que vale a pena. Simplesmente um homem comum, porque se ele não fosse... me perdoe. A ciência cristã diz que ele era um profeta e que ele não era divino. Simplesmente um homem comum, por quê? Se ele não fosse divino, ele era o maior enganador que o mundo jamais teve. Irmão Brandes, se Jesus não era divino, ele era o maior enganador. Gente, aí vem qualquer crença que aproveitam dentro da mensagem para mostrar Jesus a parte do Pai. Só isso. Ele era a parte do Pai só quando estava na terra. Depois disso ele voltou para o Pai e está exercendo os ofícios que cobrem todos os títulos que Deus tem, principalmente Filho do Homem, Filho de Deus, Filho do Homem, Filho de Davi. Ele tem que terminar como filho de Davi e logo entregar o reino ao Pai, isto é, nunca mais dali para frente exercerá o ministério com um título, porque termina, todos os títulos terminam quando termina filho de Davi. Ali termina. E é por isso que ele entrega o reino a Deus o Pai, porque dali para frente você só conhecerá o Senhor Jesus Cristo. Você não conhecerá ofícios mais dele. Hoje você conhece, e é tão bom conhecer ofícios dele hoje, porque quem não conhece os ofícios de Deus está passando por alto um dos grandes ofícios dele, que é filho do homem. E as pessoas regozijaram no tempo de Jesus Cristo e podiam dizer, ele é o Filho do Homem, ele é maravilhoso, ele é o profeta de Deus, aqueles que puderam crer nele. E hoje, graças a Deus, Deus trouxe este ofício para os gentios, como nunca tínhamos um ofício desse. Na carne de um homem gentil, Deus não deixou nós sem também. Se ele veio em Cristo, e Cristo não era nem judeu, nem gentil, mas ele não veio para gentil. A Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam, que eram os judeus. Mas quando os judeus não receberam, ele começou a pegar todo mundo. Mas todos quantos o receberam, quer dizer, tanto judeu, como gentil, como samaritano, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma nação era respeitada, uma nação, Deus trabalhava nela. Mas quando aquela nação rejeitou a Deus, Deus passou a trabalhar com indivíduos e tomar os indivíduos de cada lugar. É aquele que crê, é que recebe. Não mais um grupo. Deus não trata com um grupo, Deus trata com você. Deus não trata com seu marido. Trata com você, Deus não trata com a sua mulher, Deus trata com você. Amém? Amém? Deus não trata com o seu pastor, Deus trata com você. Você tem que entender isso. Alguém diz, não, mas Deus não trata com o pastor? Com o pastor ele trata com ele só, aí não trata com a igreja. Porque Deus trata com o indivíduo. O que Deus falar comigo, se você for membro desse corpo ministerial, então Deus falará com você do mesmo jeito que Ele falou comigo.
E se Deus falou com você, porque Ele teve um com quem Ele falou. Sempre Deus encabeça através de alguém, e sempre Deus está num homem para poder ordenar as coisas. Ele esteve em Paulo e ele esteve no irmão Brana como apóstolo, profeta, para ordenar as coisas para nós. Amém? Hoje nós já temos tudo ordenado, que é só caminhar dentro daquilo, que é muito bom. Escute para vocês verem o que o irmão Brana vai explicando aqui. Ele era Deus ou ele não era nada? Falando de Jesus Cristo. Ele era Deus. Agora, se ele era Deus, não tinha outro. É o que as pessoas têm que ver. Deus estava confinado num corpo chamado Jesus Cristo. Ele antes era espírito, mas quando ele veio a ser carne, o Deus Espírito veio tudo em plenitude. Tudo que era Deus, tudo que era céu, tudo que era terra, tudo estava dentro de Jesus. Tudo que era anjo, arcanjo, querubim, serafim, tudo estava dentro de Jesus. Ele é a plenitude da divindade. E plenitude é a coisa plena, não faltando em lugar algum. Isto é que ele era a plenitude da divindade. Então, se ele não foi divino, irmão Brana diz então, ele seria o maior enganador. Ele era Deus, ou ele não era nada. Ele era divino. Ele era a deidade, ele mesmo, feito carne, no nosso meio, na pessoa do Filho de Deus. Que tem que ter um lugar para você ver. Senão você não pode ver Deus. Deus é Espírito. Ele enche os céus e a terra. Lugar nenhum você vê Deus. Você chega lá no céu, eu quero ver Deus. Não vai ver lá. Você não vai vê-lo. Mas aqui está Cristo. E Cristo é Deus. Não, mas o Cristo é filho. Diz, você é um incrédulo. Depois não vai nem para o céu. Senão vai dar problema lá no céu. Senão vai ter que Miguel te pegar pelo pescoço e jogar para a terra outra vez. Rapaz, some daqui. Você ainda vem discutir religião aqui? Não. Alguém diz, não, mas ele era só filho. Ele era filho porque estava aqui. Deus numa carne, Deus é filho. Numa carne, Deus é filho. Deus é mortal numa carne. Mas quando ele sai da carne, ele é imortal. Deus é cansado numa carne, Deus chora numa carne, Deus geme numa carne, Deus dorme numa carne, mas quando ele levanta e diz, para mar, aquieta-te vento, ele é Deus no corpo, Deus numa carne. Amém. E nessa era Deus veio em William Brana e diz para a neve, para! E diz onde não havia esquilo, haja! E diz para o peixinho morto, venha vida. Aleluia. Agora, isso era Deus outra vez. Deus num homem. Deus num homem. Você sabe que para você ver Jesus num corpo de carne, você nunca vai ver. Porque ele voltou ao Pai. Aquele corpo foi para esse trabalho. Aí ele começou a usar o corpo dos apóstolos, dos profetas. E se manifestar através dele, porque ele voltou ao Pai, quer dizer, voltou ao Espírito, outra vez, voltou ao Logos, outra vez, para que pudesse manifestar nos seus servos durante as 7 eras da igreja. Quando terminou as 7 eras da igreja, ele vem e diz, eu quero ser homem outra vez, eu quero ser carne, eu quero nascer de mulher. É Deus, e já profetizado em Zacarias 14:7, que no entardecer haveria luz, e entardecer quer dizer luz na América, diz o profeta. Lá no livro do Profeta do século XX. Luz na América. E ali, a luz na América estava mostrando Deus em carne outra vez. Amém? Aleluia. Tem nomes que você sabe que são nomes blasfemos. O irmão Brana mostrou isso aí, que todos esses nomes de igreja que existem hoje, ele diz, são nomes blasfemos.
E esses nomes que nós lemos aqui também, eles são outros nomes. Mas não é por isso que Deus não tem um nome. Esses nomes são blasfemos. Fariseu era blasfemo. Nome de Essênio era blasfêmio. Mas e Jesus? Era um nome também. Mas aquele não era blasfemo. Aquele era Deus. Era o nome de Deus. Era o nome da manifestação de Deus. Então você toma todos os nomes hoje. Eu não quero falar. Pega todos os nomes das igrejas de hoje, todos os nomes das denominações, são tudo nomes blasfemos. Nomes que vieram da grande prostituta, de Apocalipse 17 e 18. Ela tem nomes blasfemos. Está tudo nela. E são tudo filhos dela. Nomes blasfemos. Mas teve um que não era blasfemo. Não é porque tem os nomes blasfemos que Deus não vai manifestar o seu. Havia os nomes blasfemos naquele dia, que na ideia dos religiosos daquele dia, um fariseu dizia, olha, nossa, esse nome vem do céu, fariseu. Já pensou? O outro, o nosso, então, Essênio. Já pensou? Que os nomes, isso é nome que vem do céu, isso é de Deus. E eram nomes blasfemos. Porque o nome mesmo era aqueles que eles blasfemavam dele, que era Jesus Cristo. Eles blasfemavam dele. A mesma coisa é hoje. Hoje você diz, eu sou fulano de tal. Você diz, cristão, eu sou da igreja tal. Não foi isso que eu perguntei. Mas eles querem mostrar outros nomes. Quando você fala em Brana, para eles é demônio. Como Jesus, naquele tempo, era demônio, ao ponto que os crentes diziam, é samaritano e tens demônio. Mas por quê? Eles usavam esse tipo de expressão para manchar a Deus numa carne. Por que eles usam hoje as expressões que usam? Irmãos, assim como haviam milhares de Jesus, certo? Mas só havia um Cristo, diz o profeta, há milhares de William, há milhares de Branas, mas só existe um que revelou os seus. Só existe um. Eu estou quase começando a mensagem da manhã, que eu quero deixar para amanhã. Certo? Me veio para falar sobre alguma coisa, eu quero deixar para amanhã. Mas isso daqui é apenas um prato para nós. Nós temos que tomar estas coisas e ver que os nomes blasfemos, tantos existiam, por quê? Irmão Brana disse, ele dizia assim, você é cristão, eu sou metodista, você é cristão, eu sou batista, você é cristão, eu sou pentecostal. Aí ele diz, outro nome. Mas ele diz que foi dirigido por Deus para colocar o nome dele no tabernáculo Brana. E ele diz assim numa mensagem, eu me esqueço a mensagem, mas diz, se não tivesse o meu nome ligado a esse tabernáculo, nós teríamos perdido o tabernáculo. Não perdeu porque o nome dele estava lá. Se fosse o nome blasfemo, podia até ter perdido. Mas estava sendo usado o nome normal. Brana, tabernáculo Brana. E porque estava no nome dele, então aquilo não pode se perder. Isso é o natural. Isso aí simplesmente é um templo. É um lugar onde as pessoas estavam reunindo. A lei poderia tomar, só que não pôde tomar o tabernáculo Brana, porque estava ligado ao nome Brana. Não teve jeito da lei tomar. Sendo que ele pregou que os nomes blasfemos, tem tantos nomes blasfemos, aquele não era. Você vê como que é? Tem tantos nomes blasfemos, mas Jesus não era. Não importa o que eles fizeram,
Não importa o que fazem hoje até com a mensagem, mas o que interessa é você conseguir ver isto. Eles querem outro nome, mas quando Deus manifesta, Deus tem um nome. E eles querem outro. Eles vêm no seu próprio nome. Eu sou batista, eu sou metodista, eu sou pentecostal. Eu sou da mensagem. É outro nome também. Tudo é outro nome. Você precisa de ter a mensagem em seu todo, em você, para ter essa revelação, que tudo pode ser outro nome. Todos os nomes evangélicos são blasfêmia. Mas o nome que ele colocou e que aquilo permaneceu, Tabernáculo Brana. Não é falando, gente, do homem, não. Vocês têm que ver o ministério. Tem que ver o ministério. Por que estava daquele jeito? Era o ministério da terceira etapa, ao ponto de Deus falar para ele na mensagem parada na brecha. Ele diz que esse terceiro pico era a terceira etapa. E o terceiro pico era a Brana. Se você notar, o primeiro pico é o William, o segundo pico é Marlon, mas o terceiro pico é Brana. E aquilo ali era a terceira etapa. E a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Então, tem tudo ali dentro. O que falta é a pessoa tomar aquilo como alimento e saber o que é blasfemo e o que não é blasfemo. Você tem que saber qual o nome. Agora, não é por isso que você coloca o nome de Deus, você coloca uma criança. Aí depois essa criança é arteira, daqui a pouco você diz, essa criança, esse Jesus parece um cão. Não tem uns que falam assim? Oh, esse menino aí. Se você abre a boca para falar mal de uma criança que está usando qualquer nome, você está expondo o que aquela criança será no futuro. Ela pode ser má agora, mas você coloca um nome bom sobre. Não vai colocar cão. Entende? Não vai. Mas na hora, parece que o que sai é aquilo. Isso é mal. Então vamos colocar bons nomes, porque o nome tem uma influência. Existe uma boa influência no nome das pessoas. Eu tenho dito, tem gente que tem o nome da Bíblia que tem influência, mas nunca pode cumprir aquela influência do nome da pessoa, porque ela não nasce de novo, ela não vive o novo nascimento, porque o novo nascimento é que vai te dar a influência boa do nome que você tem. Porque mesmo natural, você tem um nome bom, mas você pode ter uma natureza ruim. Mas se você nascer de novo, aquele nome vai refletir, vai ajudar. Ajuda você. Você nasceu de novo. Houve uma mudança de vida, há uma mudança de nome. Amém. Mas aqui eu tomei essas partes só para mostrar que o irmão Branco diz, ele era Deus ou ele não era nada? Ele era divino, ele era deidade, ele mesmo, feito carne no nosso meio, na pessoa do Filho de Deus. Certamente, isto é o que ele era. Aí ele vem no parágrafo 81 e diz, Deus plantou a sua semente. Estou concluindo, porque já é hora de começar a fila de oração. Deus plantou sua semente e a sua semente é Cristo. Ele é o único portentado verdadeiro, ele é o único verdadeiro Deus, não há nenhum outro além dele. Eu sou Deus e somente Deus, disse ele. Jesus disse, este é o mandamento, ouça, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, somente um Deus. Eu sou, porque procurais por outro, outro virá. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebestes, mas outro virá em seu próprio nome, e a ele vós recebereis. E aí ele começou a expressar. Vamos passar agora para um pouquinho do ópio, porque você tem um nome que também tem uma boa influência. 82, a semente da divergência. Mas quando isto vem sobre aquele nome de Jesus Cristo,
Eles simplesmente se afastam disso, tanto que podem, eles não querem ter nada a ver com isso, pois ele é a palavra e a palavra declara a si mesma, observe, o único caminho a escapar. Ele é a rosa de Saron. A Bíblia diz que ele era. Cada título na Bíblia de Deus pertence a Jesus Cristo. Ele é o Alfa, Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir, a raiz das primícias de Davi, ambos, raiz e primícias de Davi, a estrela d'alva, a rosa de Saron, o lírio do vale. Tudo que você precisar, se você for ver o significado de cada coisa dessa daqui, vai e aproveita. Toma um golinho de cada coisa dessa daqui. Eles perguntam sempre assim, você já tomou um golinho da raiz de Jessé? Toma um golinho da raiz de Jessé. E você que gosta muito de remédio de raiz, toma um pouquinho da raiz de Jessé. Te fará bem. Isso vai fazer bem para você. E você que está histérico, histérica, ele diz assim, ó, a estrela d'alva, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o alfa, o ômega, o Pai, Filho, Espírito Santo, tudo em Jesus Cristo. Tudo. Você pode ver tudo em Jesus Cristo. E tem um outro que ainda diz, não, tem Jesus e depois tem o Pai. Tudo está em Jesus Cristo. O próprio Pai está em Jesus Cristo. Ele diz, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas eles querem sempre usar o versículo que Jesus está dizendo, convém que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E como que o Pai maior do que eu pode estar dentro de mim? Então as pessoas não conseguem ver. É por isso que Deus é grande. Deus é grande e pode estar dentro de você. Oh, se Deus podia estar dentro de Jesus, Ele está dentro de mim, dentro de você. O Pai que está em mim, Ele é maior do que eu. E como que o maior pode estar dentro do menor? Isso é mistério, mas é verdade. Você sempre põe o menor dentro do maior. Mas aqui é diferente. O maior está dentro do menor. E tem que ser assim, porque Deus é o maior, Deus é grande, e Deus criou o homem com um lugarejo muito pequenininho. Ele não quer entrar dentro do corpo inteiro, não. Não, ele vem morar só na alma, só ali. E ele na alma, ele toma conta desde a ponta do dedo até o fio de cabelo. Tudo ele governa, ele lidera tudo. Alguém diz, mas eu estou perdendo até o cabelo e Deus está dentro de mim? Sim. Estou ficando careca e Deus está dentro de mim? Sim. E depois você me diga onde eles estão. Porque quando eu voltar para lá, eu terei todos lá. Todos os meus cabelos lá. Amém? Aleluia. Coisa boa, não é? Ele era a manifestação total do Deus Jeová, feito carne, para habitar no nosso meio. Isto é exatamente o que ele era. Amém. E aí vem uma vida bonita para se viver, eu creio, dá para nós falarmos aqui mais um pouquinho. 83, no final do 83, ele diz, e aquela era uma vida bonita, nunca houve uma vida vivida como aquela. Como a de Jesus, nunca houve. Mas ele teve que ser esmagado no Calvário. Porque tem que pegar uma vida bonita para poder passar um golinho para nós, um pouquinho para nós. Uma vida bonita de se viver. Não é aparência, não é fisionomia. Ele, de aparência, ele era feio. A fisionomia esquelética, feio, magérrimo. Mas nunca houve uma vida bonita como a dele. Nunca ninguém teve uma vida igual a dele. Cheia de tudo. Olha, dentro dele está princípio, fim, Pai, Filho, Espírito Santo, rosa de Saron, lírio dos vales, estrela brilhante da manhã, o preferido entre 10 milhares, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tudo está dentro dele só. Uma vida bonita de se viver. Aí no 84,
Semendo da divergência, ele diz assim, eles tomaram a unção da rosa de Saron e colocaram sobre Arão. Ele teve que ser ungido com aquilo para poder ir perante o Senhor no lugar santo, no véu santo. Ele tinha que ser ungido com a rosa de Saron para ir e aspergir no lugar de misericórdia cada ano. E aquela unção devia estar sobre ele, um cheiro suave ao Senhor, carregando o sangue do Cordeiro perante ele, depois dele também haver sido aspergido pelo Cordeiro. Romãs e campainhas ao redor de seus vestidos, ele tinha que andar em um certo passo, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. 85. A semente da divergência. Observem, ele é aquela rosa de Saron, aquele cheiro suave. Eu quero que você acompanhe isto. Se ele está dentro de mim, dentro de você, ele é a rosa de Saron, um cheiro suave. É uma família que cheira suave, cheira bem. Amém? A unção sobre o seu povo. Você não pode vir perante ele com algum credo ou alguma outra coisa, a não ser ungido com aquela rosa de Saron, a palavra. Ele também é o lírio do vale. 86. Agora, como você consegue o ópio? Você obtém o ópio quando você toma um lírio, o espreme, dali você obtém o ópio. Pega um lírio e o espreme. E aí poderíamos virar a uma mensagem que Mombrana pregou: Reverendo Senhor Lírio. E se Jesus era um reverendo Senhor Lírio, e depois o pastor tem que ser o reverendo Senhor Lírio. Quanto mais ele é apertado e exprimido, mais cheiro suave sai para a congregação, para o povo. Agora, que cheiro suave? É mensagem. Cheiro suave é mensagem. Daqui a pouco você chega aqui com desodorante, com perfume, ó. Cheiro suave. Não, isso daí fede perante Deus. Nós estamos precisando disso daqui que Deus tem para nos dar. O ópio. Os médicos o usam em seus laboratórios. Tomam um homem que é nervoso e frustrado. Espero que vocês não estejam nervosos, não. Está nervoso, frustrado, perdeu a vontade de viver, se agita, se frustra porque não tem o que quer, o que deseja possuir, mas não consegue, deseja uma felicidade, mas não a tem, se torna uma pessoa frustrada, já não valendo nada, perdeu o amor pela vida. Quando se perde o amor pela vida da gente, a gente perde o amor pela vida dos outros. A vida não tem valor mais, porque a gente perdeu o amor pela própria vida. Toma um homem que é nervoso, vamos colocar nós tudo lá agora? Vamos tomar uma agulhadinha, uma injeção de ópio. Você quer ver? Toma um homem que é nervoso e frustrado. Ou uma mulher, quando ela está histérica. Um médico toma um pouquinho de ópio, do lírio, e coloca isso em seu braço ou na veia em algum lugar, e eles se aquietam. Mas antes, pode nada segurá-los. Não é que eles estão endemoniados assim, presos por grilhões. Não, o seu físico foi atormentado na verdade. Toda doença é do diabo, diz o profeta. Então, você chega a um certo ponto e que a ciência tem o que falta no seu corpo. Falta, é só colocar através de uma injeçãozinha. Eu lembro quando eu estava sobre o leito hospitalar e eu não fazia nenhuma desordem, mas o meu corpo não parava de mexer. E como eu achava bom quando vinha uma enfermeira ou um enfermeiro, uma injeçãozinha pequena. Quando vinha aquelas grandes, não importava muito, não. Aquelas injeções grandes, daí não faz efeito, não. Mas quando me aplicaram uma pequenininha assim,
que foi só começar e eu desapareci, que beleza. A hora que eu voltei, assim, estava levinho. Tudo bem, mas tem um tempo que aquele efeito termina. E você volta outra vez a fazer o que você fazia antes. Tem gente que tem Deus, e eles têm Deus como o ópio do mundo. Eles não têm Deus como o ópio que transforma, que muda você, que nos transforma e que nós não voltamos mais àquelas coisas que fazíamos antes. Nós temos que ter Deus é assim. Ele vem e tranquiliza nessa palavra ao ponto que eu não tenho vontade de fazer mais as coisas que anteriormente fazia. E você pode ver as pessoas que antes bebiam, hoje se elas veem o copinho, as lombrigas mexem. Mas se for transformado, não. Eu acho que as pessoas que foram transformadas e elas fumaram antes, mas agora são transformadas, eu creio que elas são igual eu, que eu nunca fumei e eu não posso nem sentir o cheiro daquele tabaco. Eu sinto mal. E eu tomo isso daí para mostrar para você o que é receber Deus. Quando você tem Deus, aquilo muda, você não tem vontade de fazer aquilo mais. Você fazia antes, mas agora você pensa mais vezes. Ao tocar no alheio, você pensa mais vezes. A cobiçar a mulher de alguém, você pensa mais vezes. E aí você recebe o efeito do ópio. Te tranquiliza, te muda, sempre Deus operando e agindo em você e não deixando você retornar ao velho coxo que você vivia antes. Amém? Vamos aqui que eu tenho que terminar. O que eles fazem então? Ele diz aqui, ó, os médicos usam em seus laboratórios, toma um homem que é nervoso, frustrado, ou uma mulher quando ela está histérica, o médico toma um pouquinho de ópio do lírio e coloca isso em seu braço ou na veia em algum lugar e eles se aquietam. Está tudo terminado por um tempo, mas logo que aquele ópio se desfaz, aqui vem eles outra vez pior do que eles estavam. 87. A semente da divergência. Mas vou lhes dizer, amigos, que há somente um tipo de ópio genuíno que conheço, que vem do lírio do vale. Ele é o lírio do vale. Ele foi esmagado no Calvário. Ele foi ferido por nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Naquele esmagamento de flores, ele era uma flor. Ele era a maior flor que alguma vez já cresceu. Ele era este lírio do vale e esta grande rosa de Saron. Agora, ele está tendido esta noite, movendo entre os céus e a terra. Eu creio, ele era aquele tempo, ou melhor, para tirar o pecado do mundo e para trazer cura de volta ao mundo. E a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? E aí ele entra em outras coisas para mostrar o que Jesus Cristo é também representado pelo bronze, que é julgamento divino. Que vem ali, ele recebeu todo o julgamento divino nele, para que nós pudéssemos ser salvos. Não tem mais nenhum julgamento para nós, tudo já caiu sobre ele. Amém? E aqui, deixa eu encerrar com coisas conhecidas de todos vocês também, que a gente já leu para vocês. Ele diz, a igreja permanecerá por um tempo pregando aos eternamente perdidos. Será que dá para entender que nós já estamos nesse ministério? Escuta, a igreja permanecerá por um tempo pregando aos eternamente perdidos. Assim como todos os ministérios têm eternamente, têm feito através das eras. A última parte de cada ministério pregou aos perdidos eternamente. E haverá um ministério que pregará aos perdidos depois que eles houverem rejeitado recebê-lo. É a mensagem, o mundo caindo em pedaços.
Noé foi um sinal de libertação a seu povo e um sinal de juízo ao mundo incrédulo. As mesmas águas que afogaram o mundo foi o único meio de salvar a Noé. Guarde bem isso. As águas salvando o mundo. Salvando Noé e condenando o mundo. Aquelas mesmas águas que afogaram o mundo foi o único meio de salvar a Noé. A única coisa que o pôde salvar foi o juízo. Temos aprendido sobre isso. A única coisa que pôde o salvar Noé, foi o juízo. O juízo caiu, matou o povo, e se o juízo não caísse, a arca não subia. Ele não navegava, mas o juízo caiu, matou o povo, foi a terceira etapa do ministério de Noé. Enquanto a terceira etapa matava os outros, salvava Noé. Noé salvo pelo juízo que caiu sobre o povo. Será que dá para você entender que esse é o tempo? Escuta aqui, você ore, então vigie a Deus vir à cena, veja-o cumprir sua promessa. Ele está esperando que o pequeno rebanho, que esse pequeno remanescente comece a clamar e a chamá-lo. Então vigie o que vai acontecer. Haverá um desafio nacional, haverá um poder que eles não têm visto. Agora, presta atenção. Todo mundo na mensagem está esperando vir esse poder. Está esperando vir esse desafio nacional. E esse poder que jamais tem visto. Eles estão esperando até o irmão Brana vir para manifestar um grande poder desse na igreja. Quando não tem base bíblica para isso mais. Mas escuta, o único mal será esta vez que o tempo haverá terminado. E quando foi que o tempo era para terminar? A revelação dos trovões, o tempo terminava, e o sétimo anjo estava na terra ainda, naquele tempo, e o tempo terminou. O único mal será esta vez, que o tempo haverá terminado, será muito mais tarde então, a porta se haverá fechado. Recorde, estamos no tempo do fim. Ore. Amém? Um sinal certo passando por alto. Mais um pouquinho aqui. Ele não completou toda a sua obra quando ele esteve aqui na terra, em seu ministério terreno. Assim sendo agora, obra em e por meio da noiva. Ela sabe disso, porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora devem serem feitas. Porém, ele cumprirá, por meio da noiva, aquela obra que deixou para esse tempo em particular. Segunda vinda do dia de vingança, Isaías 61, que começou em Malaquias 4 e seguirá na noiva. O editor que fala sobre isso está nas eras da igreja. Aqueles eleitos juntamente com ele serão os que realmente manifestarão ao Senhor naquele dia e serão seu corpo e produzirão suas obras. Neste último dia há novamente uma nova gente sobre a terra. Já era no tempo do profeta. Eles estão esperando que isso venha acontecer agora e que a noiva chame a atenção do mundo. Era o ministério que Deus estava usando no tempo do profeta. Era o profeta e a igreja da América naquele tempo. E eles não puderam perceber isso daqui. Ó. Nesse último dia, há novamente uma nova gente sobre a terra, as quais sobre seu mensageiro serão a voz final, a era final. Amém. O que você pode esperar já é passado. Você tem que saber que nós estamos pregando, tem mais parágrafos aqui, onde o irmão Brana mostra sobre isso, e quando você está pregando esta última mensagem, já é o dia do juízo. Você está pregando esta última mensagem. Está mostrando isso para o povo, porque é juízo para quem ouve e rejeita. Quem ouve e aceita é salvo. O juízo que cai e destrói os que rejeitam é o mesmo juízo que levanta os que aceitam. Olha para você ver, salvo pelo juízo. Nós já falamos, pregamos sobre isso. São salvos pelo juízo. Então, finalizando, se hoje o juízo cai sobre a terra, através de nomes, outros nomes, que as pessoas não podem, de maneira alguma, se livrar desses nomes. Irmãos, as pessoas estão comprometidas com cada igreja, cada crente está comprometido com uma igreja, eles não podem sair de lá.
Se eles saírem, eles já recebem uma capa preta sobre eles, dizendo: está amaldiçoado, que você saiu da verdade. E aquilo está tão longe da verdade. O eleito que precisa examinar a própria Escritura e a mensagem do profeta e ver que hora é que você está vivendo e que verdade é esta que Deus está manifestando nesse dia, quando Ele também tem um nome e trabalha através deste nome, que é a última etapa, que é a terceira etapa, é o nome Brana. A terceira etapa é o terceiro pico. Está escrito aí na mensagem, parado na brecha, 138 a 153. Então, isso é tão claro, é só tomar isso e viver. Diz: Senhor, o que eu tenho que fazer? Só crer. Irmão Branham disse que John Glenn, ao entrar dentro daquele tanque sob comprimido, não precisava fazer nada. Era só olhar um visor, e naquele visor começava a dizer: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O foguete saía da terra. Agora o irmão Branham diz que 10 é o número do mundo, mas conosco a nossa contagem regressiva é do 1 ao 7, ele diz, porque você pega da sétima era e retorna à primeira outra vez. E volta ao Calvário e vê a hora zero no Calvário. Ele chegou à hora zero quando terminou tudo. E ali foi quando conquistou todas as bênçãos, toda a nossa salvação, toda a nossa cura, foi a hora zero. E a igreja está vivendo agora, ao final das eras, a hora zero para a igreja novamente. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um momento que podemos conversar com o seu povo um pouquinho sobre esta palavra. Ajuda-nos a receber maior luz do céu e viver de acordo com a sua vontade. Tira todo o espírito blasfemo da nossa vida, dos nossos lábios, do nosso corpo, dos nossos olhos e dá-nos cada dia a revelação do nome que o Senhor tem usado neste dia final. Obrigado, Pai, porque sempre os homens ignoraram o dia da sua manifestação. E o Senhor manifestou num homem e até mudou o nome dele nesse tempo final. Foi uma direção do Senhor, que se não fosse o Senhor, ele seria um mensageiro igual aos outros do mundo mesmo. Mas o Senhor deu um nome para ele. E o Senhor manifestou no HM, como o Senhor mesmo disse, através do seu profeta, que HM é parte do nome de Deus. Isto veio não no homem natural, não no ministério natural como Billy Graham, mas no ministério para a noiva, o ministério do Espírito. Este é o ministério que prepara o povo para o arrebatamento, onde tem um HM manifestando o nome do Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.